A palavra diz no profeta Daniel, capítulo de número 6 e versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Podeis assentar, meus queridos. Eu tive, nesses últimos dias, fazendo uma reflexão mais apurada do profeta Daniel, considerado um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada, mas é um dos profetas que nos chama muita atenção a respeito das grandes visões e revelações, e foi um homem chamado com uma diferença, porque passou numa prova muito difícil, e eu gostaria de aproveitar esse texto bíblico e falar para a congregação nesta noite sobre a postura do homem de Deus na prova. Também não vou perguntar a ninguém o que é prova, porque todos vocês já são idôneos, sabem que prova sempre é difícil. Não tem prova fácil. Nem nos colégios seculares as provas não são tão fáceis. Se for fácil, também não tem muita graça. É bom quando é difícil, quando você estuda, quando você busca para interpretar melhor. Então, a prova espiritual, ela é muito mais forte ainda. E nessa noite eu gostaria de falar essa postura de alguns homens de Deus que, na verdade, registrado no profeta Daniel, desde o capítulo de número 1 até o de número 12, são visões extraordinárias e são provas das mais difíceis, semelhantes à de Jó e também a de Abraão, mas que o profeta também passou momentos difíceis, pois foi no tempo em que Nabucodonosor aproveitou o tempo em que o rei Jeoaquim era rei em Judá, e ele veio de lá e fez uma leva, mas por ordenança de Deus. Se o povo não está bem, Deus tem que dar um catabides pessoal para ele assim se apurar diante de Deus e reconhecer que o Senhor da glória é poderoso. Então, na leva de príncipes, na leva de cativos de Judá para a Babilônia, então foi a vez que Daniel também foi com eles para esse cativeiro. E juntamente com Daniel foram mais 3 jovens judeus, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês conhecem. Só que esses jovens eram crentes no Deus poderoso. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos crentes em Jesus, crentes em Deus, crentes no Espírito Santo. Então, de forma nenhuma eles abririam a mão, mesmo fora da sua terra, em um cativeiro, mas eles estavam dispostos a servir a Deus. Nós vimos nesse capítulo que Nabucodonosor fez com que alguns príncipes fossem colocados, depois da constituição de 120 presidentes, de tanta coisa interessante para ele, para o elogio. Mas como os homens da terra gostam de tantos elogios e estar lá em cima, então aconteceu com Nabucodonosor. Então ele pediu que de entre esses cativos fossem escolhidos uns jovens que estivessem lá na corte de Nabucodonosor. Essa história é tão linda, conhecida por vocês, de forma que esses jovens ficaram diante de Nabucodonosor, e Aspenaz, que o dirigia, eles ali, e dava também a ordem para alguém dar alimentação para esses jovens.
E acontece que a comida de casa de rei é uma comida que às vezes é muito tenebrosa, não é verdade? Comida de casa de rei que não conhece a Deus, principalmente da Babilônia daquela época, eram comidas que contaminariam com certeza. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Vai prestando atenção, amados. Então ele chamou o seu chefe e disse: olha, eu e os nossos 3 jovens não vamos se contaminar com a comida, não vamos comer da comida do rei. Nos dê legumes para comer e água para beber, e está resolvido. Aí o chefe ficou com muito medo, porque se 10 dias na experiência fracassasse na fisionomia física, então ele seria chamado a atenção. Mas Daniel, muita sabedoria, disse: experimenta-nos por 10 dias e vê como está a nossa face, vê como está o nosso físico, e segundo vocês verem, então faça um julgamento. E assim ele cedeu. 10 dias comendo legume, eles viraram vegetarianos, e água para beber. A Bíblia diz que com 10 dias eles apareceram com uma fisionomia muito melhor do que os demais príncipes e o povo da corte. Glória a Deus, amados. Será se Deus estava nesse negócio? Com certeza. Bem, de fato que Daniel foi um príncipe chamado em revelações, interpretações de sonho. Ele tem uma semelhança muito grande com José, mas vamos tratar de um assunto importante. No capítulo de número 2, nós vemos um decreto do rei, que foi o sonho, que foi depois interpretado por Daniel. E este sonho foi muito interessante. Eu até queria dizer para vocês uma coisa, antes de adentrar aqui, que muitos sonhadores existem na terra. Existem 2 tipos de sonho. Você sonha com algo que você deseja realizar, mas tem os sonhos também que são como visões. Talvez alguém nessa noite poderia dizer: se eu tivesse a oportunidade, eu ia citar o meu sonho. Normalmente tem tempo que a gente sonha bastante, tem tempo que não. Mas esse aqui de Daniel foi interessante, com esses jovens lá. No capítulo de número 2, o sonho do rei foi interpretado por Daniel, quando os sábios, astrólogos e adivinhos estavam para ser mortos por causa do sonho deste rei, que ele estava vendo numa das visões do sonho que ele teve, de aquela estátua, muito, muito grande, uma estátua que media 24 côvados, então de 60 côvados e 2,40 de largura. Alguns sonhos, tanto da estátua como da árvore, ele teve. Então foi uma conjuntura assim, de interpretações de sonho que Deus estava preparando. Deus move a situação para que você compreenda muito bem. A árvore, ele teve um sonho que ficou perturbado, e aquela árvore era tão grande que atingia os céus, era tão grande que enchia a terra, de forma que a alimentação desta árvore servia para alimentar multidões. Os animais estavam abaixo da sombra, aves se aninhavam em seus galhos, em seus ramos, era a proteção do povo. Mas aí Nabucodonosor disse: isso aqui é um sonho que deixou perturbado. Ninguém decifrou isso, e já decretou, foi a morte dos adivinhos. Mas aí Daniel estava no meio. Aleluia. Quando soube que o Nabucodonosor estava com este propósito, então ele pediu que um tempo para buscar a revelação daquilo, e o mais importante é que Deus deu. Nabucodonosor já ia tirar a vida de muitos astrólogos e adivinhos, quando a Daniel foi revelado. E não foi necessário, irmão, só uma coisa interessante: não foi necessário nem sequer Nabucodonosor contar o sonho a Daniel.
Daniel interpretou o sonho. Diz assim: tu estava lá na tua cama, no teu sono, te subiram à mente, e tu sonhou sobre uma árvore que dava em cima, e disse Nabucodonosor: aquela árvore é você. Você viu no sonho também aquela pedra que, assim, em direção de mão, foi direcionada, e aí aquela pedra daquela árvore que foi cortada, entendeu? Foi esmiuçada aquela árvore. Que situação foi que ficou ali, né? Mas Deus tinha feito um propósito maravilhoso. Já tinha revelado de que aquela raiz ficaria para brotar posteriormente. Isso aqui é grande mensagem para quem compreende a palavra de Deus. Capítulo 3 está aí, é uma estátua de ouro, e os jovens na fornalha de fogo ardente. E aí vocês vão no capítulo 4, o edito do rei, o sonho de uma árvore grande, que já vimos aqui, e começou aquele sonho. E eu, nessa semana, eu imaginando, meu Deus, Deus revela coisas maravilhosas. Mas só que no meio da Babilônia tinha uns jovens cristãos, crentes que serviam a Deus com alegria. É por isso que nesta noite, queridos, vendo aqueles jovens que estavam diante de uma situação difícil, voltando só um pouquinho, aqueles 3 jovens judeus, aleluia, que estavam para ser provado de uma situação difícil. Eu imaginando, meu Deus, a gente é crente na igreja, eu tenho um propósito de ir à igreja há tantos anos e quero prosseguir. Eu vejo na igreja tantos irmãos que vêm e é no batente, tem compromisso e serve, mas você é crente como o Senhor da glória quer? Você já passou por prova como o Senhor da glória quer que você passe? Só uma coisa que aprendemos: nós não seremos provados mais de nossas condições. Além de nossas condições, nós não somos provados, porque Deus sabe da limitação de cada um de nós. Ele sabe muito bem, mas prova tem. Os jovens foram chamados porque não se dobraram, evidentemente, diante de uma estátua, como nós vimos aqui, sim, na história do capítulo, a partir do capítulo 2, aqueles jovens não se dobraram. Por quê? Porque temiam a Deus. E alguém estava lá com uma fúria tremenda. Porque uma das coisas que eu quero dizer, irmão, foi entre os príncipes que nós podemos ver uma grande inveja. Porque os jovens eram pacatos, os jovens eram cristãos, os jovens eram crentes, cheios da glória de Deus, e eles não viram nenhum defeito nesses jovens, e disse: nós vamos procurar uma outra forma. Olha, Nabucodonosor, essa estátua que você levantou aí é o seguinte: nós não queremos, o edito que foi assinado é que ninguém jamais se dobraria diante de ninguém a não ser da tua imagem. Mas nós descobrimos que quando a gaita era tocada, quando as buzinas, quando os pífaros, quando os instrumentos tocam, que todo mundo se dobra diante da imagem, existe aí aqueles jovens judeus que vieram do cativeiro, para o cativeiro, que eles não se dobram diante da tua estátua. Irmão, é assim, nós vivemos hoje em um tempo que é mais maleável, amém? É mais maleável, se você entende, a gente vive mais tranquilidade, a gente tem um poder da nação para nos favorecer algumas oportunidades. Mas naquele tempo, quando o rei decretava, que assinava o edito, estava feito, estava assinado. Então ninguém jamais poderia revogar. E ele dizia: rei, aqueles jovens não estão fazendo caso daquilo que foi assinado. Aí Nabucodonosor diz: mas é verdade isso que nós estamos ouvindo de vocês? Que quando o cântico aparece com buzinas de pífaros e instrumentos, aí vocês não se dobram diante da estátua pelo qual todo mundo sabe que é para assinar? Ele diz: sim. Pois olha, nós não vamos dobrar diante dela. Rei, é o seguinte:
Nós temos um Deus no céu que nos pode livrar. Se Ele não nos livrar, mas tu fica sabendo que nós não vamos se dobrar diante da estátua. O que é que eu quero dizer para vocês? Aleluia! É que o homem de Deus tem que ter uma postura diante das consequências de provas difíceis que muitas vezes vêm. Eu, esse, você, aquele. Preste atenção se Deus te fala alguma coisa. Nós estamos diante de dificuldades e poderemos passar em provas, seja lá qual que for. Pode ser de qualquer tipo, mas nós passamos por provas e tem provas que é muito mais difícil do que outras. É questão de vida, porque negar o nome do Senhor diante às vezes de uma coisa tão banal, crentes que muitas vezes trocam Jesus por qualquer coisa, crentes que muitas vezes têm até vergonha de dizer que é cristão quando está diante de outras pessoas, em outras repartições. Eu queria chamar pelo Espírito a atenção nesta noite. Às vezes você tem vergonha, porque assim, a minha felicidade e a sua felicidade é saber que você é um cristão diante da prova e diante de qualquer pessoa que tiver. Saudá-lo com a paz do Senhor e sentir que você tem Cristo na vida. Mas eu vejo na postura desses três jovens, postura de homens de Deus, jovens fervorosos que não se dobram diante da estátua, não se dobravam diante do mundo, como se vê também cristão na atualidade, que não se dobram diante das catástrofes de pecados que o mundo oferece, mas foge do pecado servindo a Deus com evidência. Glória a Deus, glória a Deus. Até o ponto de dizer, olha, é o seguinte, a fornalha está acesa. Quando nós dissemos que não vamos nos dobrar diante da estátua, aí o rei mandou aquecer 7 vezes mais. Meu Deus do céu, agora estava lendo essa porção que eu me arrepiava, viu? 7 vezes mais a fogueira foi aquecida. Amarraram aqueles jovens, atearam em roupas que ele tinha, com calções, com chapéus, amarraram aqueles 3 jovens e foi autorizado a lançar dentro desta fornalha ardente. Isso é interessante. Quando eles lançam aquele jovem dentro da fornalha, o fogo queimou aqueles que os levaram. Mas aqueles 3 jovens que foram lançados, atados, assim a Bíblia diz, dentro da fornalha, estavam passeando na fornalha. E eu meditando, eles foram lançados atados, amarrados, mas lá dentro estavam soltos. Estavam soltos. E alguém via aqueles jovens andando na fornalha juntamente com outro. Foi o que chamou a atenção do rei. Nós lançamos 3, mas eu vejo 4. Glória a Deus. Aleluia. Nós lançamos 3, mas lá tem 4. Glória a Jesus. E dentro do fogo, meu querido irmão, qual é a sua postura diante das dificuldades, das provas? O que você está passando esses últimos dias? Não conte para mim, conte para quem entende e para quem pode resolver. Eu olho para cada um de vocês, para mim não tem problema nenhum. Vocês olham para mim às vezes e dizem, não tem problemas, não tem nada, nada, nada. Mas só Deus sabe a agrura que você passou dessa madrugada para cá. E Deus sabe de todas essas coisas, mas fica firme, não se dobra diante das consequências e diante das provas. É você manter uma postura de cristão, ainda que eu sofra,
ainda que eu derrame as minhas lágrimas, mas os meus joelhos vão se dobrar diante do céu, e o Deus vai me responder. Amanhã eu posso contar essa vitória, amanhã eu posso testemunhar no público, eu posso testemunhar para alguém aquilo que Deus fez em meu favor. Aleluia. Eu vejo 4, e ele chama aqueles jovens e saíram. Quantos saíram da fornalha? Saíram Mesaque e Abednego e Sadraque. E o quarto saiu? Hein? O quarto teve uma outra direção? Glória a Deus. A Bíblia diz que chamou tanta atenção do povo, porque nem um fio de cabelo foi queimado. Eles pegavam assim na roupa, nem cheiro de fumaça, aleluia, nem cheiro de fumaça. Aqueles morreram, mas estes estão vivos. Aí foi neste momento, meu querido, que o rei reconheceu e disse que todo mundo teria agora que honrar o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Aqueles que não honrarem serão esmiuçados, serão exterminados. Deus foi glorificado ou não foi, queridos? Eu li nesta noite, queridos, no capítulo de número, aonde que eu li? Capítulo de número 6 e versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, foi Daniel que interpretou. Foi Daniel que interpretou sonhos de estátua. Foi Daniel que revelou o sonho de árvore. E Deus tinha dado inteligência e revelações em sonho. Estava ali, era só buscar, juntamente com aqueles jovens judeus. Aqueles príncipes que estavam com Daniel tinham inveja. No capítulo de número 6 e versículo de número 10, está escrito: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Sabe o que eu estava me lembrando? Aos Hebreus, capítulo de número 12 e versículo 1, 2, está escrito que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Muita gente está olhando para a vida de cada um de nós. Viu, cristão de Deus que está aqui nessa noite? Tem muitos olhos de pessoas que não são crentes, estão olhando lá para o Silas, estou olhando lá para a Ivoneide, lá para a Mazinha. Tem muitos olhos que estão olhando assim: será se a Neuza está bem? Está andando firme? Porque se vacilar, vai haver um tiroteio. Mas Daniel permanecia fiel na corte de Nabucodonosor. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Que exemplo marcante este. Aleluia. Eles disseram o seguinte: nunca acharemos ocasião contra este Daniel. Aleluia. Eu fico feliz demais. É o crente que está na rua, meu querido. O crente está por aí assim, e o povo fica olhando a vida dele. Mas aquele crente é uma bênção. Fica no círculo de oração. Aquele crente vai à igreja aos domingos e aos dias de semana que tem culto. O cristão está lá no evangelismo, está pregando acolá, está aproveitando todos os meios para comunicar a palavra de Deus. E eu estou aqui de olho para ver se pego nele numa falha. Mas o crente é fiel. Aleluia. Se o crente não é fiel, não vai ter esse testemunho bonito assim não. Se ele é fiel, vai ser olhado por alguém, e alguém vai ter que dizer: eu queria que ele caísse, que ele se acabasse. Mas a questão é que a gente não pega ele em defeito. Aleluia.
Aí você pode glorificar a Deus assim, porque se alguém olha para ele, o mundo está lhe olhando, mas você está firme. Os infernos vai ver você de joelhos, os infernos vai ver você jejuando, o inferno vai ver você na presença do Pai Celestial. Glória a Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: o rei Dário vive eternamente. Capítulo 6, o rei Dário. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizessem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. Outra prova difícil. Então o rei facilmente fez a assinatura e disse: pois durante 30 dias, durante 30 dias, todo mundo vai pedir e se dobrar só diante de mim. Então vem o versículo de número 10. Escritura assinada, vocês já sabem, escritura assinada, está resolvido o problema, é do jeito que o rei assinou. Então, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, o que foi que ele fez? Entrou em sua casa, e havia janelas abertas para a banda de Jerusalém. O cristão, é para provar, queridos, que ele não é nervoso não. As janelas não foram fechadas, ele deixou as janelas abertas e foi lá para o quarto dele. Glória a Deus. E foi dobrar 3 vezes ao dia, como de costume ele fazia sempre. E quando a gaita era tocada, as buzinas se levantavam e o povo estava para lá e fazia petições ao rei. Então eles disseram: olha, a escritura está assinada. É o mesmo caso dos príncipes que estavam lá, porque eles estavam aliados com Deus. E o resultado é que eles disseram ao rei Dário: olha, esse Daniel, que toda a corte sabia que era um homem cheio do Espírito Santo, não está fazendo causa, Senhor, do edito que foi assinado. Pelo contrário, olha aqui, ó, a janela aberta, todo mundo pode ver, para a banda de Jerusalém. E ele está orando 3 vezes ao dia, como de costume fazia. E Daniel não se ligou para isso. Foi orar, foi buscar a presença do Pai Celestial, porque ele estava diante de uma responsabilidade. Preste atenção, quando um soldado é chamado para servir, ele tem que estar disposto. Quem serviu o exército sabe que tem que estar disposto as ordens do comandante. E Daniel estava sob a ordem e o comando do soberano. E acontece que ele não fez caso da escritura do rei, que estava assinada, mas falava com o Pai Celestial. Então o rei Dário até que ficou assim penalizado, mas fez tudo para salvá-lo. Mas o Daniel teria que ser levado à cova dos leões. É só um detalhezinho de um assunto que vocês leem todos os dias nas escrituras sagradas, mas tem coisas que se renovam cada dia. Você está diante, você pode negar, o cristão pode negar, ou pode não negar. Cada pessoa é responsável por sua vida espiritual, não é verdade? Cada um é responsável. Mas acontece que quem é cristão, ele tem um comando superior, e nós não vivemos a nós mesmos. Nenhum obreiro desse, irmão desse, vive para si, vive para Deus. Então, se o comando é de Deus, nós vamos ter que obedecer. E Paulo disse: não sou eu que vivo não, é Cristo que vive em mim. E se você sente que Cristo vive em você, aleluia, você tem razões para dizer: ainda que me mate, eu vou esperar nele. Glória a Deus, aleluia. Então foi designado, o homem de Deus desce à cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões, aleluia. Diga nesta noite: Deus, fecha a boca dos leões que
que estão abertas para mim. Aleluia. Porque são muitos leões com a boca desse tamanho, querendo aguçadamente tragar cada um de nós. E você sabia que você não tem nenhuma condição, nós não temos nenhuma condição de escapar destas garras, destes felinos espirituais. Nós não temos, aleluia. Se olha para um lado, não temos condição. Nosso físico não, a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa sabedoria humana, nenhuma destas tem poder para coisa nenhuma diante das trevas. E quando nós olhamos para o soberano celestial, para estes que estão escondidos debaixo das asas e no esconderijo do Altíssimo, aí vem flecha do lado direito, vem flecha do lado esquerdo, vem pancadaria de todos os lados, mas você não é atingido. Aleluia, porque você tem postura de cristão, e ainda que a prova venha, vocês estão firmes para a glória do soberano. Deus tem um prazer muito grande de livrar o seu povo. Sabe por quê, irmão? Tem alguns objetivos. Deus salvou a Daniel para mostrar àquela corte toda, todos os príncipes, prefeitos e deputados de todos daquela época, para provar que Deus é Deus, que é o Deus que livra. E foi obrigado a Dario, Nabucodonosor, esses reis, reconhecer que o Deus do céu era o Deus soberano. Eles tiveram que ver na pessoa daqueles jovens e na pessoa de Daniel, que nem a ciência da terra descobriria em que fato alguém poderia se livrar de tamanha prova. Mas Deus vai com você. E se você estiver na prova, nem diga assim: eu não vou porque estou sofrendo bastante, ou se eu estou, por que é que eu estou sofrendo? Eu digo nesta noite, queridos, ninguém pergunte a ninguém por que está sofrendo. Vocês estão entendendo a mensagem? Ninguém pergunte a ninguém por que eu estou passando isso, porque tem um Deus do céu que sabe todas as coisas. Isso que está acontecendo com você não é coisa fútil ou sem valor. Deus está escrevendo algo importante para te mostrar depois. Isso aqui é interessante. Então ele foi lançado à cova, os leões não atingiram, e aquela noite Dario ficou tão triste, instrumento não chegou para ele, não aceitou, porque é tão bom a gente estar uma noite triste, não é, Rafael? É tão bom a gente numa noite assim, triste, pelo menos ter um violãozinho, né? Cantando alguma coisa, mas ele não aceitou nada, ficou triste. No outro dia, bem cedo, ele vai lá para a cova e de cima ele grita: ô Daniel, servo do Deus Altíssimo. Me parece assim uma voz triste: Daniel, servo do Deus Altíssimo, que o Senhor dos céus tenha te livrado das garras da boca dos leões. E Daniel grita de lá: vive o rei, vive o Senhor, Deus enviou o seu anjo. Porque é assim, amados, na hora da prova, você vai descendo aqui o degrau das provas, prova difícil, você vai descendo ao vale. Mas sabe o que acontece? Irmão, você tem medo de descer o vale? Hein? Você não tem medo de descer o vale, não? Você tem medo de descer o vale se você descer sozinho, não é verdade? Sozinho você tem medo. Mas se o Todo-Poderoso enviou seu anjo para descer com você lá para o vale, aí você pode ir, não pode? Glória a Deus. Dá livramento de tudo que é de provas por aí, é verdade? Nesta noite eu sou sucinto em dizer para vocês: os príncipes da Babilônia tiveram muita inveja de Daniel, mas Daniel teve uma postura diante de uma grande prova. Hoje eu fiquei tão interessado assim com as leituras das provas de um Abraão desse que passou lá no Monte Moriá, de um Jó desse aí que passou tempos e tempos e tempos sofrendo as aflições, mas Deus estava com ele. Amados, a escritura que é lida, que é obedecida, ela também enche o coração de virtude e de vigor. Nós vivemos uma época que está ficando cada vez mais difíceis, né? A situação da
economia trazendo um pavor tremendo, as doenças se aproximando cada vez mais, e catástrofe para todo lado. E se a igreja não estiver cada vez mais enraizada em oração, em jejum e consagração, fica pior a situação. Mas o povo de Deus, que é livre e tem o livramento de Deus, sabe de onde veio, mas sabe para onde vai. Ainda que eu morra, ainda que eu sofra, mas eu vou andar numas ruas de ouro e de cristal. Eu vou poder contemplar Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou poder apertar a mão dos nossos queridos patriarcas. Eu vou andar no céu de luz, glorificando a Deus juntamente até com entes queridos que dormiram no Senhor há anos e estão lá do outro lado. Vou ter o privilégio de abraçar. Quando a gente lembra disso, aí você passa as provas. Eu vi ultimamente, talvez algum dos irmãos já viram na mídia, ultimamente, um cientista não brasileiro, ele é de outra nação, se não me foge a memória, coreano. Ele está numa plateia maior do que essa, e ele está trazendo umas informações sobre futuras catástrofes na face da terra. Um cientista, um jovem ainda novo, muito estudioso sobre as situações climáticas, atmosféricas, de tudo que pode acontecer no futuro, que a ciência mostra em partes, e dizendo que de 2028 a 2030 vai haver uma fome na terra. Isso ele estava transmitindo nos meios de comunicações. Uma fome, muita catástrofe, muita doença, muita falta de chuva e muita falta de alimentação. E dizendo ele, uma terça parte da humanidade morrerá de doenças e de fome. E ele começou, um cientista, não me fez conhecer que era um cristão, mas um cientista. E o que me chamou a atenção não foi ele fazer essa declaração, foi ele chorar, ele citar aquilo chorando. A plateia ficou em lágrimas. A plateia ficou em lágrimas. Sabe o que é que acontece, amados? É que nós estamos caminhando para o fim. O fim da jornada da maravilhosa e bendita igreja de Jesus aqui na face da terra. Nós estamos vivendo um tempo que ficando difícil cada vez mais, está arruinada a causa da paz, os sentimentos mais profundos indo de água abaixo. A gente precisa, nós que somos igreja, que somos aqueles chamados, nós precisamos estar atentos, porque a igreja na terra passou aflição, e ela passará em aflição. E a Escritura está escrito que até muitos serão lançados em prisões por causa da palavra. Mas quanto aquilo que Deus falou a João para a revelação de Filadélfia, que ela tinha pequena força, mas guardaste a palavra da paciência e ficou firme na hora da tentação, na hora da prova. Deus está com você. Eu queria dizer para vocês nesta oportunidade, como os profetas não são melhores, nem foram melhores do que nós. Os patriarcas não foram, foram questão de chamados específicos. Nós somos aquela geração lá do princípio que estamos vivendo aqui, mas com os mesmos sentimentos espirituais, porque o Espírito de Deus que operou lá está operando aqui na atualidade. Igreja sendo batizada com o Espírito Santo, gente sendo cheio da graça, gente sendo curado também. Alguém diz, está muito mais difícil, não vejo. Deus continua o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e nós precisamos ser fortalecidos. É hora de abraçarmos, é hora de vencermos essa catástrofe de tentações que existe por aí, e só no nome maravilhoso e bendito de Jesus é que nós chegaremos do outro lado, para poder andarmos naquela rua, como já disse, calçada de ouro e cristal, na presença do Pai Celestial. Ai, que palavras nós diremos naquele dia, que louvor nós traremos naquele dia.
Amém, amados? Está firme. E se vier uma onda de perseguição, aonde você vai ficar? Talvez uma palavra simples como esta vai trazer uma advertência, ou tem trazido uma advertência, porque é difícil, e tem procurado uma onda de engano aí afora. Mas quando você estiver percebendo daqueles sentimentos espirituais que você tem, que você for sentindo isso, aí você cai nos pés de Jesus. Eu preciso, é experiência, irmão, e cada um dos obreiros tem, cada um de vocês tem. Você está difícil, vai para os pés de Jesus. Está difícil, vai chorar nos pés de Jesus, aleluia. E ainda deles que diz assim: eu só vou sair daqui quando eu sentir a minha alma aliviada. Quem já tem essa experiência, glorifique o nome de Jesus. Está amargo? Jesus não nos chamou para viver só em comodidade. Jesus não nos chamou para vivermos em tanta comodidade. Se você tem uma pequena comodidadezinha na sua vida, glorifique a Deus, porque dentre ela vem muita prova, vem muita dificuldade. Se você está diante do banquete, amanhã você pode estar diante de uma mesa que não tem quase nada, não é verdade? Se você anda com um vestido bom, uma roupa muito boa, mas quem sabe amanhã você pode passar essa dificuldade e não ter essa roupa para você vestir, não é verdade? Daqui a pouco, se é necessário, você que tem tantos sapatos e calçados especiais, daqui a pouco você andar com o pé no chão, isso pode ser uma grande prova. São dificuldades. Você tem muita saúde, mas amanhã você pode estar sem saúde. E tudo isso pode acontecer na nossa vida, mas com saúde, com alimento, com roupa, com calçado, ou sem nada disso na sua vida, mas você dizer que nem Jó: nu eu nasci do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Amém, queridos? O Senhor te abençoe. Eu convido a vocês a se colocarem de pé nessa oportunidade. Nós